Muito bem, pessoal. Vamos voltar para o presidente Trump de mais cedo hoje, mas temos uma notícia de última hora que queremos trazer para vocês sobre o presidente Trump. Estamos sabendo que a Paramount e a CBS chegaram a um acordo em um processo movido pelo presidente Trump. Então queremos chamar a atenção de vocês para isso aqui no Live Now da Fox. Isso acabou de acontecer nos últimos minutos. A Paramount Global e a CBS concordaram hoje em pagar ao presidente Donald Trump uma quantia que pode ultrapassar 30 milhões de dólares para encerrar o processo de interferência eleitoral movido pelo presidente contra a emissora. O presidente Trump receberá 16 milhões de dólares imediatamente. Esse valor cobrirá honorários advocatícios, custos do processo e contribuições para sua biblioteca ou causas beneficentes, a serem determinadas a critério de Trump. Há uma expectativa de que outra quantia, na faixa dos 8 dígitos médios, seja reservada para anúncios, comunicados de utilidade pública ou outras transmissões semelhantes em apoio a causas conservadoras pela emissora, conforme apurado pela Fox News Digital. Fontes próximas à situação disseram à Fox News Digital que a CBS concordou em atualizar seus padrões editoriais para implementar uma nova regra obrigatória. A partir de agora, a emissora divulgará prontamente as transcrições completas e sem edição das entrevistas com futuros candidatos à presidência. As pessoas envolvidas nas negociações do acordo têm se referido a isso como a regra Trump. Trump estava buscando 20 bilhões de dólares em seu processo contra a CBS devido à condução de uma entrevista do 60 Minutes no ano passado com a então vice-presidente Kamala Harris, acusando a emissora de interferência eleitoral antes da disputa de 2024. A CBS não está reconhecendo qualquer irregularidade jornalística com o acordo. O processo alegava que a CBS News editou de forma enganosa uma troca de palavras que Harris teve com o correspondente do 60 Minutes, Bill Whitaker, que lhe perguntou por que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não estava ouvindo a administração Biden. Harris foi amplamente ridicularizada pela resposta confusa que foi exibida em um trecho prévio da entrevista no programa CBS Face the Nation. No entanto, quando a mesma pergunta foi ao ar durante um especial em horário nobre na emissora, Harris deu uma resposta diferente e mais concisa. Críticos na época acusaram a CBS News de editar de forma enganosa a resposta confusa de Harris para proteger a candidata democrata de mais reações negativas antes do dia da eleição. A transcrição e imagens brutas divulgadas no início do ano pela FCC mostraram que ambos os trechos dos comentários de Harris vieram da mesma resposta, mas a CBS News havia exibido apenas a primeira metade da resposta dela no clipe de prévia do Face the Nation e exibiu a segunda metade durante o especial em horário nobre. A CBS News negou repetidamente qualquer irregularidade e manteve a transmissão e sua reportagem. A Paramount e a equipe jurídica de Trump haviam concordado com uma mediação projetada para ajudar as partes a chegarem a um acordo. Era amplamente acreditado que Shari Redstone, acionista controladora da Paramount Global, queria resolver o processo antes de uma planejada fusão multibilionária com a Skydance Media, na esperança de evitar uma possível retaliação pela FCC de Trump, que tem autoridade para barrar a transação. O presidente Trump declarou com confiança em abril que o processo contra a CBS era um caso ganho. Eles trapacearam e fraudaram o povo americano em níveis nunca antes vistos na arena política. Kamala Harris, durante a votação antecipada e imediatamente antes do dia da eleição, foi questionada e deu uma resposta tão ruim e incompetente que teria lhe custado muitos dos votos que acabou recebendo. Postou o presidente Trump no Truth Social antes daquela reunião tão aguardada, prosseguindo ao acusar a revista de notícias de perpetrar uma fraude contra o povo americano. Os advogados do presidente Trump alteraram o processo para incluir vários trechos da transcrição não editada, na esperança de fortalecer o argumento de que a CBS News omitiu trocas desfavoráveis para ajudar a candidata democrata.
A presidente e CEO da CBS News, Wendy McMahon, que acredita-se ter sido contra um acordo com o presidente Trump, anunciou em 19 de maio que estava deixando o cargo em mais um movimento surpreendente para a empresa já abalada. A ABC também resolveu um processo por difamação em dezembro passado com o então presidente eleito Trump por 15 milhões de dólares depois que o âncora George Stephanopoulos afirmou repetidamente e de forma incorreta que o presidente Trump havia sido considerado culpado de estupro em um julgamento civil no ano passado. Então, queríamos explicar isso para vocês aqui no Live Now da Fox. Mais uma vez, Paramount e CBS resolveram um processo com o presidente Trump. Voltaremos com muito mais no Live Now da Fox em instantes. Maio, talvez a Câmara exploda tudo isso, veremos. Eu duvido. Mas vamos pegar a totalidade da semana passada, certo? Conta grande e linda. O momento Everglades ontem, o Dow está pegando fogo. Conseguimos o acordo com a CBS, que abordaremos em breve. A Universidade da Pensilvânia chegou a um acordo sobre esportes transgêneros e os preços dos ovos caíram. Eu poderia continuar, mas parece que... Como se fosse, quero dizer, conquista atrás de conquista neste momento para este presidente. Sim, foram 6 meses realmente extraordinários. Eu achei que na última semana e meia, foi provavelmente a melhor semana de qualquer presidência que já vi em termos de acumular essas vitórias. Mas então ontem foi simplesmente de explodir a cabeça. E você sabe, a ideia de que ele conseguiu, que eles conseguiram aprovar esse projeto de lei, sabe? Obviamente, nenhum projeto de lei é perfeito. Esses projetos de lei são horríveis quando você começa a analisá-los, mas quando toda a sua agenda está envolvida nisso e você sabe, você não tem escolha, tem que aprovar. E eu acho que os republicanos, você sabe, perceberam que agora não é o momento de começar a reconhecer o quão quebrado Washington está e o quão ruins alguns desses projetos de lei são, mas cumpriu todas as promessas importantes de Trump. Bem, seja sem impostos sobre gorjetas, sem impostos sobre horas extras, isso evitou um aumento enorme de impostos. E então, como você acabou de apontar, aleatoriamente, do nada, surge essa coisa da Penn, que eu diria que é, você sabe, em termos de, você sabe, meio que onde está o coração e a alma do conservadorismo, essa pode ter sido a maior coisa que aconteceu ontem, enquanto Trump está retornando de Alcatraz, o jacaré. Então, sim, foi um dia extraordinário ontem. E é isso que me faz pensar que, na verdade, ele tem uma boa influência na Câmara. Ele tem problemas na Câmara, mas provavelmente tem a mão mais forte possível na Câmara. Então, houve algo mais que aconteceu ontem que ainda não mencionamos e é que a CBS News concordou em... Sim. Pagar um acordo ao presidente Trump depois disso. Isso é da Paramount Global, certo? E eles têm uma fusão que querem aprovar diante do governo federal, o que pode ter levado a essa ajuda, esse acordo. Diz que a empresa concordou que no futuro o 60 Minutes divulgará as transcrições das entrevistas com candidatos elegíveis à presidência dos Iowa, Iowa após a exibição dessas entrevistas, sujeitas a redações exigidas por questões legais ou de segurança nacional. Porque isso tinha a ver com a entrevista de Kamala Harris no 60 Minutes e se eles editaram, ok, então aqui está o que foi ao ar. Bem, vamos começar com 7 de outubro. 1.200 pessoas foram massacradas. 250 reféns foram feitos, incluindo americanos. Mulheres foram brutalmente estupradas. E como eu disse naquela época, eu afirmo que Israel tem o direito de se defender. Nós o faremos. E a forma como ele faz isso importa. Muitos palestinos inocentes foram mortos. Esta guerra tem que acabar. Quer dizer, Trump e sua equipe disseram, sabe, que o programa 60 Minutes editando colocou o dedo na balança logo antes da eleição. Sim. E o fato é que a única razão de tudo isso ter acontecido, assim como na decisão da Universidade da Pensilvânia, a única razão de tudo isso ter acontecido é porque o presidente Trump estava disposto a ir lá e comprar uma briga que poucos republicanos querem enfrentar. E ele lutou com a mídia em cada passo do caminho. Ele não tem medo disso. E esse foi o resultado. E eu adoro o fato de que
essa nova regra, a nova regra da CBS, onde eles divulgam as transcrições completas e não editadas, é chamada dentro da empresa de regra Trump. E isso vai continuar muito depois que Trump se for. E só para lembrar, sabe, o cara não tem medo de enfrentar qualquer entidade que esteja em seu caminho. E isso acaba valendo a pena. E acontece que você pode realmente enfrentar o sistema e realmente conseguir algumas vitórias como essa. Inicialmente são 16 milhões, mas pode aumentar muito mais. Poderia chegar a 30 milhões, é impressionante. Charlie, que bom ver você. Obrigado por vir hoje. Que bom ver vocês. Ok, você também. Charlie Hurt.